Grava, tá? Pode começar, Selma. Bom, bom dia. Eu estou aqui mais uma vez a convite da Débora, né? Ela vai ficar ali num cantinho, no mais alto estilo fantasminha. Só falando comigo Tô de aqui, longe. é. E eu vim aqui perturbar um pouco, né? A vida de vocês, o conhecimento de vocês, mas por favor, não me veja como a besta do apocalipse, hein? Porque cada vez que eu venho aqui eu falo de alguma coisa um pouco pesada. E falando de coisas pesadas, hoje nós vamos discutir um pouco a questão da previdência social. Nós vamos falar da aposentadoria, algo que ninguém vai escapar nesse país ou no mundo, tá certo? E que hoje está aí na pauta de discussão em todos os níveis. Num primeiro momento, eu vou conversar com vocês sobre o período que vai do Império até o período do Getúlio Vargas, tá legal? Porque não dá para estender muito. Mas aí vocês já vão ter uma ideia de como foi esse processo, como esse processo se formou na história do Brasil, e não só do Brasil, mas na história mundial, tá legal? Então vamos lá. A Previdência, como nós conhecemos hoje no Brasil, que é uma previdência de caráter social e até um certo ponto igualitária, ela não começa exatamente com essas bases. Ela começa com benefícios a uma categoria específica, uma categoria de interesse do governo. A Previdência, ela começa na França em 1673, tá? Portanto, ela começa praticamente 100 anos depois que o Brasil foi, 173 anos depois que o Brasil foi empossado ou descoberto, como queiram, entendeu? E ela era um sistema estatal, exclusivo para quem? Para os membros da Marinha Real. Ou seja, se você já era membro da Marinha Real, se você já era um funcionário público, isso é bem interessante vocês perceberem, você já vai começar a ter benefícios desde 1673. No Brasil, por exemplo, a Previdência, ela começa, que não é Previdência, entenda muito bem, não é Previdência ainda, mas é um sistema que vai beneficiar, certo? Os grupos que trabalhavam pro Império. Quando isso? Em 1888. Entenda bem, 1888 está acabando a escravidão no Brasil e o mesmo Império, ele já está começando a dar benefícios para quem? Para os funcionários públicos. Vocês não vão acreditar nisso, mas para quem? Funcionários públicos. Funcionários de quem? De setores que interessavam demais para o Império. Que era o caso, por exemplo, dos Correios, era o caso da imprensa nacional, era o caso das estradas de ferro, da Marinha, da Casa da Moeda e da Alfândega. Ou seja, esses setores eram vitais para o desenvolvimento e manutenção da estrutura do Império. E o Império resolve beneficiá-los, certo? São esses grupos específicos, deixando todos os demais à deriva. Tá? Isso até quando? Até 1923. Portanto, a Previdência ela já nasce beneficiando um grupo específico. Infelizmente, isso vem até os dias atuais, certo? Sempre os grupos que estão próximos ao governo acabam sendo mais beneficiados dentro desse sistema. Embora, em 1888, nós não possamos falar de previdência propriamente dita. Tá legal? Ainda um pouco cedo para falar a respeito disso. Em 1923, um deputado federal paulista, Eloy Chaves, ele começa a desenhar, ele começa a esboçar um sistema previdenciário no Brasil. A partir da criação do quê? De uma caixa de aposentadorias e pensões. Mas é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Mais uma vez, quem será beneficiado? Os funcionários públicos. Que funcionários são esses? Do sistema ferroviário. Por que o sistema ferroviário ele se torna tão estratégico em 1923? Todo o transporte de café, ele é um paulista, né? Paulistano, Eloy Chaves. Todo o transporte de café do interior de São Paulo, nós estamos vivendo o ciclo do café, até o Porto dos Santos, era feito por ferrovia.
Então, resultado, se a ferrovia parasse, ou se o funcionário da ferrovia não fosse valorizado, você teria a capacidade de parar toda a economia, por exemplo, do estado de São Paulo, certo? Então, o governo, já pensando nisso, ele resolve dar uma forcinha para o pessoal, como? A partir, criando uma caixa de aposentadorias e pensões, seguindo o modelo que é idealizado pelo Eloy Chaves, tá legal? E esse modelo dele, ele vai criar as bases do nosso sistema previdenciário. Vai começar, né, a costurar o sistema previdenciário brasileiro. Essa caixa de pensões e aposentadoria, né, ela era de responsabilidade do governo. Mas a gestão do fundo, aí é muito interessante perceber isso. A gestão do fundo era uma gestão participativa. Embora a administração, tá, dessa caixa fosse responsabilidade do governo, embora a administração da grana como um todo, ele não administrava isso sozinho. Havia a participação de quem? Havia a participação dos empregados também. Então é bem interessante, porque aí é um momento que os empregados têm um pouco de controle sobre o dinheiro que está sendo acumulado a partir desse sistema, né? Cria-se uma parceria e essa parceria ela é composta por representantes das empresas e representantes dos empregados. Era um momento que o empregado sabia exatamente quanto de dinheiro estava naquela caixa, o quanto seria disponibilizado na hora que ele fosse aposentar. De qualquer maneira, essa lei, a Lei Eloy Chaves, que cria as bases do nosso sistema previdenciário, ela vai abrir um precedente e esse sistema acaba sendo estendido a outros grupos também, tá certo? Ele acaba sendo estendido a outros grupos e sempre com esse modelo de administração e parceria, tá legal? Mas sempre atendendo aos interesses de quem? De quem trabalhava para o Estado, para o governo. E isso vai, principalmente, agora vai entrar, além das ferrovias, vai entrar servidor público, vai entrar o pessoal que trabalhava na mineração. Por que a mineração também é bem importante? Porque com o declínio do ciclo do café, nós vamos chegar daqui a pouco até o Getúlio Vargas e nós vamos ter um novo momento na economia brasileira, que é o início do nosso processo de industrialização. E com o início do nosso processo de industrialização, a mineração ela passa a ser uma atividade muito importante. Era necessário você ter o minério de ferro para poder fazer o aço, para poder fazer a máquina. Então, resultado, a mineração também vai acabar entrando aí junto com os servidores públicos, portuários, telégrafos, aquilo que interessasse para o governo e acabar sendo beneficiado com essa caixa aí de pensão e aposentadoria, tá legal? A mesma lei Eloy Chaves, ela vai criar o Conselho Nacional do Trabalho, que vai passar a discutir as questões trabalhistas, tá? Vai passar a discutir as questões trabalhistas e previdenciárias e vai dar um start no desenvolvimento de uma política de proteção social no Brasil, tá legal? O Brasil não está sozinho nesse contexto, ele está junto com o Reino Unido e com a Itália. E aí nós vamos entrar num novo período, que é o período do Getúlio Vargas, mas que depois eu vou falar com vocês, tá bom? No próximo programa, hein? Bom, gente, estou de volta aqui. No último programa eu estive conversando com vocês sobre as bases do sistema previdenciário brasileiro a partir de uma lei que foi sancionada por Eloy Chaves em 1923. De qualquer maneira, gente, a Previdência, ela acompanha tanto o desenvolvimento econômico de uma sociedade, quanto também a expectativa de vida da população. Isso é muito interessante, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Elevação de expectativa de vida. Os movimentos que ocorreram no Brasil, que começaram a costurar ou a desenhar o sistema previdenciário que nós temos hoje, eles não ocorreram de maneira isolada no Brasil. O governo brasileiro resolveu levar em consideração seu trabalhador. Não. Esse é um movimento que é um movimento mundial.
exatamente na hora que o Brasil já estava, né, já tinha criado a sua caixa de aposentadorias e pensões, o mundo também caminhava nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos chegando perto da década de 30. O que está acontecendo com a sociedade mundial e vai acontecer também com a sociedade brasileira? Nós começaremos a ter um êxodo rural, ou seja, o trabalhador está saindo do campo, vindo para a cidade. Teremos o desenvolvimento das atividades industriais, das atividades comerciais e, por conseguinte, teremos também o desenvolvimento das atividades sindicais. Nada acontece de graça. A urbanização, o fortalecimento das atividades ligadas à indústria e ao comércio, o crescimento da população urbana, ele fortalece as atividades sindicais. Fortalecendo as atividades sindicais, é óbvio que as reivindicações dos trabalhadores, elas não só vão chegar aos seus patrões, aos empregadores, como elas também vão chegar ao Estado. E o Estado vai começar a ficar um pouco mais atento em relação a como ele pode ou não beneficiar essa população, até porque isso será a garantia da sua manutenção. Resultado, a partir de 1930, o Brasil vai passar por um grande processo de industrialização, urbanização, que será consequência direta, primeiro, da crise do café. O café já deixa de ser a base da economia, principalmente aqui no estado de São Paulo, devido à quebra da Bolsa de Nova York. O café vai deixar de ser a base da nossa economia e o dinheiro oriundo do café, o dinheiro que foi ganho com o café, ele vai ser investido num novo setor. Que setor vai ser esse? Vai ser justamente o setor industrial. Nesse momento, nós temos uma mudança radical de governo. Sairemos de governos até então que tinham uma política muito voltada basicamente para os seus interesses, que era a política do café com leite, né, que é a política de Minas e São Paulo. Iremos para um governo que vai ter uma visão um pouco mais holística do país como um todo. Um governo bastante controvertido, eu vou falar deles e vocês vão ficar de cabelo arrepiado, mas esse homem fez uma verdadeira revolução no nosso país. Quem que era ele? Getúlio Vargas. Eu sei que muita gente vai dizer que ele era um ditador, que ele era um fascista, que ele era isso, que ele era aquilo, aquilo outro. Mas eu já havia conversado com a Débora que a história, ela tem várias visões. Mas, acima de tudo, a história é escrita por quem está no poder, certo? A história não é escrita por quem está na base da pirâmide, é por quem está escrita por quem está no topo da pirâmide. Imagina que você é um empregador que nunca teve que pagar férias, nunca teve que pagar um salário mínimo para o seu trabalhador, nunca teve que indenizar o seu trabalhador se ele fosse embora, você nunca teve que se preocupar com a saúde do seu trabalhador, ele ficou doente, não veio trabalhar, não recebe e acabou. Eu hoje gosto dele, amanhã eu jogo ele no meio da rua e você se vê na frente de uma lei chamada Consolidação das Leis do Trabalho. A partir de agora, você vai ter que pagar um mínimo para o seu trabalhador. O seu trabalhador agora vai ter direito a férias. Seu trabalhador vai ter direito à aposentadoria. E se você mandar embora, você vai ter que indenizar. Você ia gostar desse governo? Sob o ponto de vista do empregador, é óbvio, você vai odiá-lo eternamente. Sobre o ponto de vista do trabalhador, ele vai ser um herói nacional. E foi exatamente isso que aconteceu a partir da chegada do Getúlio Vargas ao governo. Tá legal? Gente, de vez em quando vocês vão reparar que eu estou olhando ali do lado, é que eu estou olhando para a Débora, tá? Eu fico olhando para a Débora e fico vendo as fisionomias da Débora enquanto eu estou falando. Às vezes eu quero interromper, mas não dá para falar, né? Só estou fazendo isso para que o programa fique mais leve, tá bom?
Veja bem, de qualquer maneira, o Getúlio Vargas ele vai impor uma série de mudanças no âmbito trabalhista. Primeiro, criando algo que estão querendo acabar com ele, o Ministério do Trabalho. Foi ele que criou em 1930, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Qual era o objetivo? Era alavancar um projeto muito grande do Getúlio Vargas, que era a industrialização do Brasil. Para que o Brasil industrializasse, ele vai criar uma base muito sólida. A primeira coisa que ele vai fazer é criar a Companhia Siderúrgica Nacional. Qual era o objetivo? Que inclusive ela ficou lá em Volta Redonda, era um projeto estratégico que foi escondido, era top secret, entendeu? Eles construíram toda uma siderúrgica em sistema top secret, e estrategicamente colocada entre Minas Gerais, onde estaria o minério de ferro, e o Porto no Rio de Janeiro. Ela está bem no meio do caminho. Ele cria a Companhia Siderúrgica Nacional. O que a Companhia Siderúrgica Nacional vai fazer? O aço. Esse aço seria fundamental para quê? Para que nós começássemos a fazer as máquinas necessárias ao nosso desenvolvimento industrial. Mas uma máquina só funciona com energia. Então, o que ele vai criar? A CESP, a CEMIG, a CHESF, Companhia Siderúrgica do Vale do São Francisco, Companhia de Energia do Vale do São Francisco, Companhia de Energia de São Paulo. Ele vai criar uma série de companhias que vão gerar a energia, né, necessária para alavancar o nosso desenvolvimento. Então, agora nós temos o minério de ferro, nós temos o aço, vamos começar, vai surgir a FENEME. Quem tem a minha idade, né, Débora, vai lembrar da Fábrica Nacional de Motores, a FENEME, que fazia aqueles caminhões enormes, ônibus e caminhões. ônibus, Vai surgir a FENEME, depois vai surgir a VEMAG, numa parceria com a Itália. Quer dizer que nós vamos começar a caminhar numa industrialização com as nossas próprias pernas. Só que... Só uma coisinha. A história, inclusive, da eletricidade em São Paulo, né, que você falou, da energia em São Paulo, ela está contada numa história que conta da chácara lá no programa, no YouTube Débora Histórica, tá? Porque foi o bisavô da pessoa que eu entrevistei que fez exatamente, que participou da energia daqui de São Paulo, da Paulo Afonso, tá? Porque na realidade nós temos lá, no período do Império, né, a nossa primeira central, que é da Serra das Estrelas, isso durante o governo do Dom Pedro, tá legal? E o Rio de Janeiro vai ser a segunda cidade do mundo a ter energia elétrica para uso público, tá? Então nós temos uma grande evolução aí, mas isso é uma outra história, não vamos entrar por lá. De qualquer maneira, para desenvolver toda essa indústria, o comércio, mesmo a indústria siderúrgica, você precisava de mão de obra qualificada. Não adiantava, entendeu? Eu ter tudo isso, ter todas as bases da nossa industrialização, sem ter a mão de obra qualificada. Então é dentro do governo Getúlio Vargas que vai surgir o Sistema S, que é o SENAC, o SENAI, o SESI, cujo objetivo é o quê? Qualificar a mão de obra necessária para o nosso desenvolvimento industrial. Então, tanto o Ministério do Trabalho quanto o Sistema S, eles vão surgir lá no governo Getúlio Vargas e tem um objetivo. Esse objetivo não é só pegar o cidadão e dar educação para ele, assim como é nesse período que nós vamos ter a ampliação da educação pública. Mas tudo isso vai acontecer onde, gente? Vai acontecer na área urbana. De qualquer maneira, os sindicatos também vão começar a se fortalecer e vai surgir, né, o sistema de caixa de aposentadorias, caixa de pensões, ele vai desaparecer e no lugar o governo vai instituir, né, o Instituto de Aposentadorias e Pensões, o IAPS, tá? Instituto de Aposentadorias e Pensões. E quem vai determinar, quem vai ser o presidente do IAPS? Vai ser o próprio governo. O governo agora vai ter uma
vai realmente ter um maior controle sobre todo o dinheiro que está sendo acumulado, certo? Para pagar uma aposentadoria que, detalhe, não vai ser paga. E por que ela não será paga? Aí vem uma outra questão. Qual? A expectativa de vida da população era muito baixa. E o trabalhador tinha que trabalhar 35 anos para aposentar. E o momento em que você morria, né, com 50 anos de idade, você começava a trabalhar, vamos supor, com 15 anos, ou começava até, eu conheci gente que começou a trabalhar com 10 anos de idade, você joga 35 anos, dá 45. Se você começou com 10 anos, você vai receber 5 anos de aposentadoria e morre. Se você começou com 15, exatamente na hora que você vai aposentar, você vai morrer. 15 mais 35, 50. Uma expectativa de vida de 50 anos, você acabava o quê? Morrendo. Isso fazia com que todos os sistemas de previdência do governo acumulassem muito dinheiro. Muito dinheiro. O governo arrecadava muito e pagava muito pouco. Tá legal? De qualquer maneira, existia um custeio que era tríplice nessa época. Quem pagava a aposentadoria? O empregador, o empregado e o Estado. Tá legal? Então havia um acúmulo de dinheiro nesse sentido. Tudo isso vai mudar, né? Outra coisa, o benefício também não será mais só aposentadoria, mas ele vai cobrir questões que dizem respeito à assistência social. Olha, já estamos chegando quase no INSS, entendeu? Que ele vai passar a incorporar um seguro social, ele vai passar a incorporar questões que dizem de assistência à saúde do trabalhador, mas tudo isso nós vamos ampliar e vamos falar um pouco mais durante o regime militar. Agora eu vou deixar vocês aí com o Getúlio pensando no Sistema S e no Ministério do Trabalho, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Bom, gente, vamos lá. Mais uma vez estou aqui e eu parei conversando com vocês a respeito do custeio tríplice da Previdência, que a partir da Constituição de 1934 era feito pelo Estado, pelo empregador e pelo empregado. Eu estava falando com vocês, inclusive, do Getúlio, né? Controverso Vargas, né? E da importância do Getúlio Vargas na mudança do eixo econômico nacional. E é óbvio que quando você tem uma mudança de eixo econômico, você vai ter uma mudança também nas relações trabalhistas. Isso é óbvio que vai acontecer. Acabou a escravidão, né? Não dá mais para pôr no pelourinho e chicotear. E como eu disse, também o que aconteceu foi o fortalecimento do quê? Das bases sindicais brasileiras. São vários os movimentos dessa época, viu, gente? Não são só os movimentos nas áreas urbanas, mas são também os movimentos nas áreas rurais, como a Liga Camponesa, que vai começar a surgir e que dará as bases para que no futuro surja o movimento dos trabalhadores sem terra, MST. Tá, então, nós temos um momento de muita ebulição no Brasil, de caráter social, de caráter político e também de caráter econômico. Bom, de qualquer maneira, nós temos aí a Constituição de 1934, depois nós temos, né, a evolução do nosso sistema previdenciário pautado, alicerçada principalmente na Constituição de 1946. De qualquer maneira, embora o governo tenha acumulado muito recurso, porque, como eu disse para vocês, a expectativa de vida da população era muito baixa, então o cara acumulava aquele recurso, mas no final ele praticamente não se beneficiava da suposta aposentadoria. Esse é o momento, isso não é só no Brasil, é no mundo. O governo arrecada, mas não paga porque o cara morre antes, né? O problema da Previdência começa quando o governo arrecada e o cara vive. Aí começa o grande problema. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas morriam, mas não ficava para a família, como hoje fica? Fica, mas a mulher também morria. A expectativa de vida era baixa, para no todos. geral, era para todos. Sim. Na realidade, a expectativa de vida ela vai começar a mudar muito a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E por que isso vai acontecer? Nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial é testada a penicilina.
A penicilina, vocês sabem, é a base do antibiótico. Grande parte de quem morria até 1945, 1946, eram infecções, né? Então, o sujeito tinha tuberculose, ele morria. Ele tinha uma gripe muito forte que evoluía, sei lá, para uma tuberculose, ele morria. Ele sofria um ferimento na perna, por exemplo, você não conseguia conter aquele ferimento, tinha que amputar a perna, mas ele se espalhava para outras áreas do corpo, o sujeito morria. A penicilina, ela foi testada durante a Segunda Guerra Mundial e com grande sucesso nos campos de batalha. O Brasil passou por uma reforma sanitária nos anos 50. Então, porque, por exemplo, não basta você ter só o remédio, você tem que ter também condições sanitárias que favoreçam a sobrevivência ou o aumento da expectativa do cidadão. O Brasil compra um pacote sanitário dos Estados Unidos. Nesse pacote sanitário vem todo um sistema de tratamento de esgoto, tratamento de água. O banheiro deixa de ser aquela fossa que está no quintal, ele vai passar para dentro de casa, mas já com viés sanitário, certo? Você vai ter a coleta de lixo mais regular, principalmente nos núcleos urbanos. Só essa limpeza, ela já ajuda na evolução e no aumento da expectativa de vida do cidadão. Agora, você une todo esse pacote sanitário, junto com ele vem a penicilina, e muita gente que morria muito cedo de coisas que hoje você consideraria banais, entendeu? Banais. Hoje não vai acontecer mais isso. Já começa o quê? A reduzir a mortalidade da população. Reduzindo a mortalidade, você vai ter, graças à evolução toda da medicina, você vai ter um aumento da expectativa de vida. Então, o que se observa no Brasil? A média de filhos por casal, no início do século XX, era 10. Por que era 10? Por quê? Eu tinha 10 filhos, mas morriam 5 ou 6. Vocês estão entendendo? Logo na primeira infância já morria. Morria do quê? Morria de pneumonia, morria de tifo, morria de sarampo, morria... Isso levava as crianças a morrerem. Então as famílias, para poderem se manter, elas tinham um elevado número de filhos por casal. Quando a penicilina entra, e outra coisa também, a população era uma população rural, portanto, a manutenção desse filho era muito mais barata. Quando a população evolui para uma população mais urbana, tá? Quando ela evolui para uma população mais urbana, o sujeito passa a ter acesso a atendimento médico, ele vai viver em condições sanitárias, em tese, melhores, e vai ter acesso à medicação. Com isso, o brasileiro que vivia 50 anos até a era Getúlio Vargas, 50, 55 anos por aí, ele vai adentrar os anos 60 já vivendo 62 anos. Vai entrar pelos anos 80 vivendo uma média de 70 anos. E a expectativa da ONU para o Brasil até 2050 é que o Brasil se torne o quarto país mais velho do mundo. Detalhe, esse índice já está batendo na nossa porta agora. Nós vamos ter uma das maiores populações idosas do mundo. O número de centenários no Brasil, entendeu? Vem aumentando a cada ano que passa. Agora, você pensa que o sujeito vai se aposentar com 60 anos e vai viver 105. E contribuiu 35. Essa conta não vai fechar. Mesmo porque, infelizmente, eu sou obrigada a ser pragmática, não vai fechar. Mesmo porque aqueles 10 filhos que tinham, que era o nosso exército de reserva de mão de obra, então o sujeito está envelhecendo aqui, mas tem uns 10 aqui entrando no mercado de trabalho, já não existe mais. Porque na medida em que a expectativa de vida da população e as condições sanitárias e a urbanização aumentam, o número de filhos por casal diminui drasticamente.
os casamentos são mais tardios. Na década de 60 vão entrar os anticoncepcionais. A mulher vai ser inserida no mercado de trabalho junto com o homem. Tudo isso vai levar o quê? Uma redução no número de filhos por casal. Então, o que eu tenho? O número de crianças reduz, o nosso exército de reserva de mão de obra reduz e o número de idosos aumenta. Mas eu não estou falando do idoso de 60 anos porque eu tenho 60 anos. Eu não estou falando do idoso de 70 anos que está ativo. Eu estou falando de um idoso que vai ultrapassar a casa dos 80, dos 90 e vai bater 100 anos e estará aposentado. Então, essa conta vai acabar o quê? Ela vai acabar não fechando. Mas eu vou continuar falando sobre isso com vocês, agora durante a década de 60 e o regime militar. Aí vocês vão ver como a coisa vai ficando cada vez mais tensa. Bom, gente, eu vou falar uma coisa que muita gente vai ficar, né, de cabelo em pé. Eu estou saindo do governo Getúlio Vargas, que era considerado uma grande ditadura, mas que trouxe grandes benefícios para os trabalhadores no Brasil. E agora eu vou enveredar pelos anos 60. Quando eu entro pelos anos 60, eu vou falar do regime militar, óbvio, que também é considerado o quê? Uma ditadura. Gente, vou dizer uma coisa que realmente vem na minha cabeça toda hora. Os maiores benefícios, os maiores os maiores benefícios dados ao trabalhador brasileiro, por incrível que possa parecer, arranquem os cabelos, foi dado nesses dois períodos, no regime tanto do Getúlio Vargas quanto durante o regime militar. Sabe quando o brasileiro começa a ter seus benefícios, eu diria contestados, a partir do momento que se estabelece uma democracia? Esse país realmente não é para principiantes. Então vamos lá, vamos falar sobre os anos 60, tá? Continuando a história, eu tinha parado, né, que durante o regime do Getúlio Vargas, que tinha surgido inclusive o IAPS, né, Instituto de Aposentadorias e Pensões, né, surge, que havia inclusive a aposentadoria e as pensões, uma parcela dos recursos ele vinha do Estado. Expliquei para vocês também que o Estado até podia se dar o luxo de fazer isso, porque tinha tanto dinheiro acumulado, na medida que o cidadão o quê? Não sobrevivia, né, para gozar do seu benefício. Não sobrevivia nem ele, nem a mulher, nem o filho, nem ninguém. Só que agora nós vamos entrar numa outra situação. Estamos nos anos 60, a população brasileira está urbanizando rapidamente, o número de filhos por casal em área urbana diminui muito, mas nós estamos num período muito bom, né? Nós estamos no período do milagre econômico, ou seja, a economia está crescendo, então você pode vir para a cidade, que vai ter emprego para você, vai ter uma melhora no seu padrão de vida, vai ter acesso à saúde. Sim, e a saúde até 1946 ela não era uma grande preocupação dentro do sistema de assistência social, mas agora ele vai passar a ser. Selma, posso falar só uma coisinha? Aí o pessoal reclama do pessoal do militar que ficou no governo, né? Entendeu? Então foi esse pessoal que você acabou de falar, Getúlio Vargas, e o governo militar é que fez a maior parte dos benefícios para os trabalhadores, não é isso? Sim. Bom, a primeira coisa que eu sou muito pragmática, né? Eu acredito que um regime governamental, às vezes, ele tem uma característica quase que de um ser humano. Primeiro, porque o Estado é feito por homens. Acabou. Homens, sociedade, etc. e tal. O regime militar, eu vivi o regime militar de cabo a rabo, do começo até o fim. Eu nasci em 1958, então sei bem do que eu estou falando. E eu vou ser muito drástica com vocês. Era um regime bipolar. Porque se de um lado ele beneficiava o trabalhador, do outro lado também ele reprimia o trabalhador que se manifestava contra o regime. Ele reprimia o trabalhador, o estudante que se manifestasse contra.
Então, resultado, nós temos um regime aí que eu não vou entrar no mérito da questão, não quero entrar no mérito da questão, entendeu? Mas que ele pode ser analisado sobre diversos ângulos, tá? Ele pode ser analisado sobre o ângulo inserido num contexto internacional, tem que ser, porque nós estamos num período da Guerra Fria, ele tem que ser analisado dentro de um contexto interno de urbanização, de fortalecimento de sindicatos, de maior reivindicação dos trabalhadores. Ele tem que ser analisado sobre o contexto econômico do quê? De obras faraônicas, de gastos exorbitantes. Então você tem que analisar esse regime sobre vários aspectos, o que não vem ao caso nesse momento e nesse programa, especificamente, tá? Então vou procurar ficar só na parte trabalhista, tá legal? Mas um dia, quem sabe, a gente pode discutir um pouco mais a respeito sobre as diversas facetas desse regime, né? De qualquer maneira, gente, a partir de 1960 foi criada a Lei Orgânica da Previdência Social, certo? Uniformizando os direitos estabelecidos entre os diversos institutos de previdência, porque o IAPF era Instituto de Aposentadoria e Previdência e congregava vários institutos. Então você tinha o Instituto do Químico, o Instituto dos Engenheiros, o Instituto que seria responsável, sei lá, pelos metalúrgicos, você tinha vários. Ele vai congregar todos, ele vai uniformizar os direitos entre esses diversos, o quê? Institutos. Essa mudança, ela vai dar origem o quê? Ela vai acontecer exatamente quando a Previdência Social ela já começa a se estabelecer como ela está estabelecida hoje, devido justamente à elevação do número de empregados, o quê? Urbanos. Quando eu falo vai uniformizar os benefícios, não é só uniformizar, é ampliar esses benefícios. Tanto que agora, além da aposentadoria, certo? Nós teremos novos benefícios sendo o quê? Inseridos na vida do trabalhador brasileiro. Que benefícios são esses? Vamos lá. Auxílio natalidade, auxílio funeral, tá certo? Todos os empregados urbanos passam a ter direito à aposentadoria e agora eu vou falar de um outro auxílio que erroneamente todo mundo acha que é recente, mas que data justamente da Lei Orgânica da Previdência Social. Sabe que auxílio é esse? É o auxílio reclusão. Tá, e o auxílio que você está falando da natalidade, você falou da natalidade, falou do funeral e tem o doença, né? Nessa época já tinha? Sem dúvida, já está inserida dentro do sistema previdenciário. Certo. Tá? Porque agora você vai poder aposentar, entendeu? Por problemas do quê? Por problemas de saúde. De saúde, ok. É que a maioria nem chegava nisso, viu, Débora? Certo. Porque, morria, ficava doente e morria. Não é só ficava doente e morria. A legislação trabalhista que foi feita durante o regime do Getúlio Vargas, ela beneficiava o trabalhador por meio de uma série de legislações, porém, ela ainda não regulava, não havia uma fiscalização pesada em cima de como as funções eram exercidas, por exemplo, no meio urbano. Se você pegar aqui os anos 60, que o bairro do Jardim América começa a levantar uma enorme quantidade de torres, eu sei bem porque eu morei aí nessa época, os andaimes eram de madeira. Você imagina um trabalhador no 10º andar de um prédio, do lado de fora, no andaime de madeira, e sem cinto de segurança. Você não tinha todo um processo de segurança no trabalho. Então, muita gente morria exercendo a sua função. Entendeu? A morte no trabalho era elevadíssima.
elevadíssima mesmo. Então, resultado, muita gente não chegava também a essa aposentadoria. Às vezes o trabalhador, ele estava aqui, mas a família dele estava lá longe, no Nordeste, no sertão. A mulher nem ficava sabendo, né? Você não tinha internet, não tinha o que você tem hoje, não ficava nem sabendo que o marido tinha morrido aqui na cidade, entendeu? Então ela não podia pleitear uma pensão, por exemplo, e o dinheiro ia ficando, e o dinheiro ia ficando. E é nessa época, então, que o governo vai poder fazer uma série, vai estender. Benefício tem dinheiro, está sobrando dinheiro, então agora eu posso dar auxílio reclusão, eu posso dar auxílio funeral, para quem sobreviver, óbvio, né? Eu vou dar o auxílio natalidade, mas o auxílio natalidade, esse eu faço questão de discutir um pouquinho mais. Por que havia essa preocupação dos militares de estar dando auxílio natalidade? Porque nós estávamos vivendo um período de milagre econômico, as áreas urbanas, especialmente industrializadas, necessitavam de mão de obra. Havia uma tendência das famílias saírem do campo para a cidade e reduzir o número de filhos. Só que não podia reduzir o número de filhos naquela época, porque nós precisávamos de braços para poder trabalhar na indústria, no comércio, na construção civil, enfim, em todos os setores da economia. Agora, quando você sai do campo para a cidade, quando você está no campo, você planta, você colhe e dá comida para o seu filho. Quando você chega na cidade, você tem que comprar, meu amigo. Quem vai querer ter um monte de filho se eu vou ter que comprar essa comida? Se eu vou ter que sustentar realmente essa criança até que ela entre no mercado de trabalho? O governo dá um incentivo. Dá esse incentivo através do quê? Do auxílio natalidade, que seria um dinheiro, e depois vai ter um outro benefício, que é, eu tinha até lembrado, que é o salário família. Exatamente, que é o salário família, cujo depois ficou muito pouco, mas num primeiro momento era muito bom, valia a pena ter filho. Valia a pena porque o Estado ele estava bancando essa natalidade, essa criança que estava nascendo. Havia uma ampliação da rede estadual de ensino, a rede pública de ensino. Então o custo era muito baixo na área urbana. O governo dava o salário família e ainda dava o quê? A escola, a educação. Depois esse rapaz virava um jovenzinho, já ia para o sistema AS para se especializar, para poder entrar onde? Para poder entrar na indústria, né? Para trabalhar. Tá legal? Outra coisa que o governo vai criar também nos anos 60 é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então agora ele vai trabalhar, mas se ele perder o emprego, ele vai ter o quê? O FGTS que vai ampará-lo. E para o trabalhador rural vai ser criado o Fundo Rural, tá legal? Outra coisa, em 1967, se eu preciso falar para encerrar, outra coisa que vai acontecer muito importante em 1967, nós temos o reforço de algumas leis que foram criadas lá por Getúlio, né? O salário mínimo, por exemplo, ele vai ser reforçado, ele vai ser amparado, ele vai ser apoiado pelo regime militar. Proibição de uma coisa que até hoje acontece no nosso país, que é a diferenciação salarial por sexo, cor, estado civil. Nós sabemos que hoje no mercado de trabalho isso não acontece. A mulher recebe menos do que o homem e se ela for negra, então, ela recebe 46% do salário de uma mulher branca na mesma função. Esses dados não são da Selma, esses dados são do DIEESE e isso acontece aqui em São Paulo. Agora, que existe uma lei proibindo isso, existe, gente. E ela vem desde lá do regime militar. Ela vem basicamente desde 1967. Ela está na Constituição de 1967. Tá? Um trabalhador não pode ser discriminado nem por cor, nem por sexo e muito menos pelo seu estado civil. E outra coisa, jornada de trabalho tem começo, meio e fim. E quem determinou isso? Isso foi determinado durante o período militar. Tá legal? Daqui a pouco, ou na próxima semana, eu vou voltar e vou falar desse finzinho e vou falar
da chegada do Collor ao poder. E aí vocês vão ver que até agora o trabalhador só ganhou. Daqui para frente, ele vai começar a perder. Tchau. Cá estou eu de volta, né? Prometi para vocês que você tinha ganhado um monte, né? Você tinha ganhado salário família, jornada de trabalho, relações igualitárias de trabalho, FGTS, você tinha ganhado tudo isso, não foi? Você tinha ganhado até o Ministério do Trabalho. Lembra? Que começou lá em Getúlio. Você tinha ganhado sindicatos fortes, não tinha? Então, se prepara. Agora você vai perder. Você tinha, inclusive, ganhado maior expectativa de vida, mas agora você vai perder. Reclama para ver o que dá. Você vai ver o que dá, entendeu? Agora é a tua hora de começar a perder. Bom, primeira coisa, né? Tem uma coisa que aprendi muito na política. Não existe almoço de graça. Ninguém é bom porque Deus disse que ele era bom. Nem os jesuítas que vieram para o Brasil vieram sem nenhum tipo de intenção. Nem eles, entendeu? E obviamente que o Estado brasileiro também não. Alguns benefícios que foram dados durante o regime militar, gente, eles acompanham uma lógica mundial. Qual que era? Eu já tinha comentado com vocês que o mundo estava vivendo um período de bipolaridade. De um lado você tinha todo um grupo que apoiava o sistema comunista e do outro lado, que era liderado pela União Soviética, e do outro lado você tinha o quê? Você tinha os Estados Unidos defendendo o sistema o quê? Capitalista. Do lado comunista, eles prometiam mundos e fundos para a população, relações iguais de trabalho, todo mundo ganha o mesmo, todo mundo é igual. E essas correntes, elas foram ganhando forças no mundo inteiro. E, obviamente, que aqui no Brasil também. Né? Eu não podia manter um sistema capitalista que praticamente escravizasse o trabalhador durante um período em que outro sistema, que era o comunista, tentava seduzir e cooptar esse trabalhador. Então, garantir ao trabalhador benefícios dentro de um sistema capitalista era fundamental para o próprio fortalecimento do sistema capitalista. Porque se eu vou trabalhar na chicotada para um capitalista, eu corro para os braços do quê? De um comunista. Isso é o lógico mundo. O mundo está dividido. Se eu tenho um sistema que promete uma vida melhor para mim, e eu estou apanhando num outro sistema, é óbvio que há uma tendência do quê? De migração. Então, como eu disse, não existe almoço de graça, certo? Os regimes que estão no setor ocidental do mundo, eles estão atentos a isso. Então, eles começam a dar benefícios para o trabalhador como forma do quê? De manutenção e de salvar o próprio sistema capitalista. Tá legal? Segurar o empregado na empresa, né? Não só. É muito mais amplo do que isso. É salvar um sistema mesmo. Certo? Nós já havíamos passado pela Primeira Guerra Mundial, a Europa já tinha saído arrebentada. A gente tinha passado pela Segunda Guerra Mundial, a Europa saiu arrebentada, gente. Totalmente destroçada. Teve famílias inteiras que desapareceram, teve famílias que só sobrou um. Se coloca no lugar de uma pessoa, não estou falando nem de judeu, porque para os campos de concentração foram judeu, cigano, comunista, foi de tudo, homossexual, foi de tudo. Você sai de um campo de concentração e percebe que você passou por tudo aquilo porque havia a defesa de um sistema econômico, que era o sistema o quê? Capitalista. Tá? Mas você não passou só uma vez, você passou duas. Você passou pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, defendendo um sistema que jogou você num campo de concentração, defendendo um sistema que destruiu tua casa, matou, acabou com a tua família. E do outro lado você tem um outro sistema que está dizendo, vem para cá, você vai ser igual a todo mundo, todos vão receber o mesmo salário, todos terão direito à moradia, você vai ser tratado como um ser humano. Você seria ou não seduzido? Seria. Seria. Se você tivesse passado por isso, seria. Então, era necessário fortalecer as bases sociais do sistema capitalista.
Como seria feito o fortalecimento dessas bases sociais? Através do quê? De um sistema previdenciário, certo? É por isso que uma previdência agora está deixando de ser uma caixa de aposentadoria e vai virar uma previdência social. Mais que garantir a sua aposentadoria, eu vou dar benefícios para que você viva dentro de um sistema capitalista com conforto, com solidez e com segurança, tá? Além do que, tem uma coisa que é muito importante também. Por que o salário mínimo foi tão importante? Porque o salário mínimo permitia pela primeira vez que o trabalhador comprasse, e comprasse de maneira planejada. E aí você tem um círculo virtuoso. Eu dou salário para você, você sai, vai no comércio e compra. Conforme você compra no comércio, a indústria é obrigada ao quê? A produzir mais. A indústria produzindo, ela emprega mais. Quanto mais ela emprega, mais gente compra. Quanto mais gente compra, mais o comércio cresce. Quanto mais o comércio cresce, mais a indústria cresce. E nós temos aí, então, o quê? Um círculo virtuoso de toda a economia. E mais a previdência também recebe. Arrecada. E mais a previdência arrecada. Então, o resultado, a formalidade do emprego, os bons salários, eles são extremamente favoráveis ao sistema capitalista. Não pensa que o capitalismo que se fortalece desqualificando o trabalhador, é o capitalismo burro. Porque o capitalismo inteligente norte-americano é assim, o europeu é assim. Ele paga bem porque o dinheiro vai para o seu bolso e volta para mim. Você está entendendo? Quanto mais eu te pagar, mais você consome. Quanto mais você consumir, mais a minha empresa cresce. Porque eu vendo meu produto com lucro. Então, você tem aí todo um círculo o quê? Virtuoso. Esse círculo virtuoso foi fundamental para fazer a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, fortalecer o capitalismo no mundo, na parte ocidental do mundo, e também dar uma enfraquecida no sistema, o quê? Comunista, que vinha pregando mundos e fundos, que depois nós vamos ver que não era bem assim. Tá legal? Resultado, a Constituição de 1988, ela vai envolver não só a saúde, como ela vai envolver a previdência social, vai criar praticamente o nosso sistema de previdência, envolvendo tudo, seguridade social, saúde, enfim, tudo. Essa Constituição de 88, ela foi promulgada já dentro do sistema, o quê? Já dentro do sistema, fora do sistema militar, tá? E nós tivemos também uma ampliação do mercado de trabalho, e até os anos 80, eu vou dizer uma coisa para vocês, tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro na Previdência, que permitiu o quê? Roubos homéricos. Faz uma pesquisa aí no Google e procura uma mulher chamada Georgina, e vocês vão ver o que essa mulher roubou. Eu lembro da Georgina, lembro. É um dos maiores escândalos de desvio de dinheiro, se desviava, né? Porque a hora que passa só para o controle do Estado, aí virou festa. Enquanto a Previdência tinha controle do trabalhador e dos empregadores, eles ficavam ali de olho para ver para onde estava. A hora que a Previdência passa a ser só da alçada do Estado e não conta mais com a gestão, né, participativa dos empregados e dos empregadores, aí virou uma festa, gente. Eu lembro que os anos 80, os anos 70, acho que 70, nem tanto, porque ainda era regime militar, mas o final dos anos 80 e anos 90 foi marcado por todo mês você tinha algum rombo descoberto na Previdência. É um que roubava de um lado, outro que roubava. Olha, se dava aposentadoria para defunto, dava aposentadoria para criança, dava aposentadoria para quem nunca trabalhou, e ia se desviando dinheiro, até gerar o quê? Esse rombo todo não é só fruto da sua baixa contribuição, ou porque você contribuiu pouco, ou porque você está vivendo muito, hein? Muito. Está vivendo demais. Isso é fruto também
de muito desvio de dinheiro que aconteceu nos anos 80. E aí, você vai viver mais? Sabe quem vai cuidar de você, meu amigo? Não? Daqui a pouco eu te conto. Lá vem Fernando Henrique e Collor. Voltei, gente. Eu tinha prometido para você que você tinha ganhado um montão, mas que agora você ia perder. Mas eu acho que você deve estar um pouco curioso, porque eu tinha falado do IAPS, né? Mas eu não falei do INSS. O INSS, gente, ele vai surgir a partir da década de 60, né? Primeiro ele surge como INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. E depois é que ele vai virar INSS. E é agora, gente, que nós, vamos passear no limbo. Instituto Nacional do Seguro ou da Seguridade Social. Instituto Nacional da Seguridade Social. Vamos ver até quando nós vamos ter essa seguridade aí. Porque nós chegamos agora na Constituição de 88, que é uma Constituição considerada moderníssima, tá legal? Em que ela vai garantir, então, saúde, assistência e previdência social ao trabalhador brasileiro. Tá legal? Enfim, tudo aquelas conquistas que haviam sido feitas, elas serão carregadas, né, pela Constituição de 1988. Mas até aí nós estamos vivendo um período maravilhoso. Está se arrecadando muito e está se pagando pouco. Até porque é agora que a expectativa de vida do brasileiro vai começar a aumentar. E nós já saímos lá dos 50 anos, na época do Getúlio, pagou, mas não levou. E já estamos chegando num outro momento em que o sujeito, adivinha, vai pagar e vai levar. E detalhe, não vai levar por 1 ano, por 2, nem por meio ano, não. Ele vai levar por 10, 20, 30 anos. Então, agora a conta além da roubalheira. Lembra que eu falei da Georgina? Tenho certeza que você foi no Google aí e deu uma olhada na história dessa mulher. E fica aquela curiosidade. Ela foi presa, ela roubou milhões, mas e o dinheiro voltou? Ninguém sabe, ninguém viu. Então... E não foi só ela, foi um bando. Acho que esse país teve uma enorme quantidade de defuntos aposentados. Vocês imaginam uma situação como essa? Vivemos isso. Resultado, a partir então do final dos anos 80, a conta já começa a ficar meia complicada. Expectativa de vida da população está aumentando e grande parte da população agora já não está mais lá no campo. O Brasil passou por um fortíssimo êxodo rural entre os anos 60, 70 e 80. Nós estamos vivendo agora num país urbano, de população urbana, que está muito próxima do quê? De um leque de informações. Agora o sujeito vai buscar o direito dele. Né? Na época que ele estava lá no campo, ele nem sabia que tinha. Mas quando ele chega na cidade, ele toma contato com essa realidade e ele quer. Óbvio, ele está trabalhando, ele tem direito e ele quer esse direito. Só que nós vivemos no final dos anos 80, lembra, os militares saíram do poder, aí teve o Tancredo, aquele que levou, né? Aquele que ganhou e não levou. Depois do Tancredo vem o quê? Vem o governo Sarney. Nós temos um período de inflação horroroso, horroroso. E é óbvio que essa inflação vai corroer tudo, vai corroer não só o dinheiro de quem está trabalhando, como vai corroer também o quê? Todo o dinheiro arrecadado com a aposentadoria. Quem vai dar uma resolvida nessa situação? Vai ser o governo Collor. Que em 1991 ele promulga o quê? A correção monetária. Em cima do quê? Em cima do valor que o cidadão tem que receber em termos de aposentadoria. É algo justo, né? Se você vivia 80% de inflação, o que você vai fazer agora com a aposentadoria do sujeito? Vai deixar lá do jeito que estava? A hora que ele for receber, ele não vai receber coisa nenhuma. Então, é feito o quê? A correção monetária da aposentadoria do sujeito. Collor fica ali durante uns tempos, vocês sabem, depois o Collor sai, vem o Itamar e finalmente vem o governo o quê?
Fernando Henrique. Nós estamos chegando quando? Nós já estamos chegando no final dos anos 80, indo para os anos, no final dos anos 90, indo já para os anos 2000. A situação e o cenário da economia brasileira e do trabalhador brasileiro agora é totalmente diferente. Nós temos um cidadão melhor informado, melhor formado, é um trabalhador urbano, que vai prestar muito mais atenção nos seus direitos, entre eles na sua, o quê? Aposentadoria. Agora o cara trabalhou, deu o tempo dele de trabalho, ele vai atrás da aposentadoria. Por quê? Porque até 1998 você aposentava por tempo de trabalho. Ou seja, você começava a trabalhar aos 10 anos, trabalhava 35 anos, com 45 anos você estava aposentando. E aí, vamos viver a vida. Em um momento que a expectativa de vida está batendo 72 anos. E que delícia, né, Selma? Você se aposentar com 45, 50 anos, você pode poder viver um pouco, né? Se o dinheiro desce, né? E não era o caso. Aí, o que vai acontecer? Pensa bem, o sujeito aposenta com 45 e vive até os 75. Ele contribuiu 35 anos e ele vai ficar quanto tempo aposentado? Faz as contas. 45, 55, 65, 75. Ou seja, ele contribui 35 e fica 40 aposentado. Não dá, gente. Não dá, não dá. Eu lamento muito, mas realmente o tempo que ele vai ficar aposentado agora é menor do que o tempo que ele contribuiu. Esta conta não vai fechar. E quem vai perceber isso logo de cara vai ser o Fernando Henrique. E o que ele vai fazer? Ele vai mudar a aposentadoria por tempo de trabalho e vai passar para tempo de contribuição. Você contribuiu com o INSS durante 35 anos, homem, você aposenta. Você, mulher, vai ter que contribuir 30 anos, você aposenta. E se você não contribuiu tudo isso, você vai receber um mínimo, tá? Vai receber um mínimo desde que você tenha contribuído no mínimo 15 anos. Se você não contribuiu, a situação já vai ficar bem mais delicada. Bem mais delicada mesmo, porque aí você vai ter que esperar os 70, 75 anos para tentar alguma coisa, se você trabalhou alguma vez na vida, em termos de aposentadoria por idade. Então, isso que eu ia perguntar para você. Você aposenta, você contribuiu 30 anos ou 35 anos, mas também você tem uma idade limite, né? Sim. O Fernando Henrique, além dele mexer com o tempo de contribuição, ele mexe também com algo chamado o quê? Idade mínima. E aí ele me atingiu. Aí eu fui uma das vítimas. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, na década de 60. Só em sala de aula eu fiquei 35 anos. 35, 31 anos em sala de aula. Mas antes disso eu tinha 7 anos de banco. Eu tinha 1 ano de metalúrgica e tinha 2 anos trabalhando no sistema FIP. Resultado, fora do período de sala de aula eu tinha mais 10 anos de trabalho. Sempre contribuí, tá? Mas como eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu era suposta uma mulher com 30 anos de contribuição, eu era suposta de me aposentar com que idade? 44 anos. O governo não permitiu. Eu tive que pagar o pedágio. Ou seja, se eu quisesse me aposentar, eu teria que trabalhar mais um tempo, tem todo um cálculo aí em torno disso, atingir no mínimo uns 50 anos para eu poder me aposentar. Isso foi chamado pelo Fernando Henrique o quê? Pedágio. Aí você vai olhar para mim e vai falar, mesmo assim, se aposentou com 50, com 5 mil e lá vai cacetada de aposentadoria.
Não, porque ao aposentar com 50 anos, além do tempo de contribuição, o Fernando Henrique colocou outro veneninho na comida, chamado o quê? Fator previdenciário. Esse fator previdenciário, ele era uma famosa surpresa. Na hora que você recebia a sua aposentadoria, ele era uma surpresa. Porque ele era uma calculeira entre o tempo que você trabalhou, a localidade onde você nasceu. Filha. E a expectativa de vida mais ou menos calculada para um cidadão que nasceu em área urbana, cresceu em área urbana, estudou. Qual que era a expectativa de vida prevista para mim? Qual a sua? Olha, a expectativa de vida prevista, considerando as minhas características, nasci no Brás, cresci em São Paulo, nunca trabalhei em nenhuma função pesada ou perigosa, etc. e tal, é de mais ou menos uns 90, 95 anos. Resultado, entrou o fator previdenciário, ó, cortou a minha aposentadoria menos da metade. Bem menos da metade. Por causa do fator previdenciário. Agora, esse fator previdenciário, para quem aposentou, como eu, foi uma verdadeira incógnita. Ele está calculando que eu vou viver quantos anos? 90, 100, 120? Você não sabe, entendeu? O INSS fazia todo o cálculo e mandava ali a conta, o veneno na tua direção, tá? Quem vai acabar com o fator previdenciário, né? Quem vai acabar com o fator previdenciário, isso vai acabar já no governo Lula, tá? É ali que vai morrer o fator previdenciário e vai surgir outra coisa no lugar, tá legal? Mas aí eu vou falar com vocês o governo Lula e Dilma no próximo programa. Bom, gente, eu já vim falando com vocês de tudo o que aconteceu, parei aí no governo Fernando Henrique, né, que ele cria o fator previdenciário e o tempo de contribuição, mas ele não está fazendo isso à toa, não. É que ele já está prevendo que a conta não vai fechar mesmo, e não vai fechar de jeito nenhum, porque de acordo com o que eu falei no programa passado, o que aconteceu? Houve uma elevação dramática na expectativa de vida da população. A população urbanizou, tem mais acesso a médico, tem mais acesso a hospital, né? Olha, eu não quero ser sarcástica, mas basta pensar numa situação que aconteceu há 2 semanas atrás, em um shopping de São Paulo. Um rapaz se atirou do último andar do shopping, em uma avenida movimentadíssima. Esse rapaz caiu em cima de um carro. Se eu falar para vocês que esse rapaz fez essa, não sei os motivos que levaram a isso, mas ele tomou essa atitude e ele está vivo, você vai olhar para minha cara e vai falar, não, não é possível. É possível, sabe por quê? Porque esse shopping fica a 1 quadra do bombeiro e a 2 quadras do Hospital São Paulo. Ou seja, o socorro chegou praticamente na hora. Ele foi socorrido, ele foi reanimado e foi levado para o hospital imediatamente. Com uma distância de 3 quarteirões, é óbvio que toda uma equipe, né, mesmo que seja um hospital público, que esteja passando por dificuldades, ali você tem inúmeros professores. Toda uma equipe apostos conseguiu garantir a sobrevivência desse rapaz. Para você ver, entendeu? Não tem nenhum quilômetro, né? Isso depende porque quarteirão, na verdade, tem uma medida certa, né? Mas aqui pode ser 100 metros, 200 metros, então deve ter chegado a 500 metros. Resultado, você vê como que é a situação na área urbana, entendeu? O acesso é muito rápido a um sistema de saúde que vai garantir o quê? Uma elevação da sua expectativa de vida e uma melhora no seu padrão de vida. E é isso, óbvio, com uma população praticamente 90%, quase 90% urbanizada, a expectativa de vida ela vai aumentar de maneira drástica. E a partir daí não me interessa se vai ter tempo de contribuição, se vai ter tempo de trabalho. Outra coisa que o Fernando Henrique faz também, ele muda a idade de ingresso no trabalho, porque antes você ingressava com 14, com 15 anos, e no governo Getúlio Vargas você ingressava até com 10.
10, o Fernando Henrique ele vai colocar o tempo de contribuição e vai também mexer na entrada do trabalhador no mercado de trabalho. Então, por exemplo, com 16 anos agora você até pode entrar, mas vai entrar como menor o quê? Aprendiz. Certo? Na realidade, o seu ingresso formal no mercado de trabalho se dará após os 18 anos. Então, mas o Fernando Henrique ainda era 14, né? 14 anos a gente registrava. Depois ele mudou. Tudo, depois... Ele muda. Mas não foi no governo do Lula que mudou para 16? Não. Foi no governo governo Fernando Henrique. Ele já muda para 16 anos. Essa mudança do governo Fernando Henrique tem a ver muito com o Bolsa Escola, tá? E eu vou explicar para vocês por quê, talvez eu tenha que me estender mais um pouquinho aí. Mas durante o governo Fernando Henrique, especialmente no segundo mandato dele, teve uma conferência em Seattle da Organização Mundial do Comércio. E o Brasil foi para lá, reuniu um grupo de 21 países que foram lutar pela flexibilização do comércio mundial. Quem eram os alvos, né, das maiores queixas? Os Estados Unidos e a União Europeia, que impunham barreiras ferozes principalmente contra os produtos agrícolas brasileiros, né, na entrada no acesso ao mercado deles, com tributações que iam da ordem de 300%, 500% sobre suco de laranja, por exemplo, e fora as barreiras fitossanitárias. E o Fernando Henrique era muito amigo do Bill Clinton, tá? E o Bill Clinton estava nessa conferência. E eu lembro claramente dessa conferência. Fernando Henrique chegou, fez um discurso gigantesco das barreiras que estavam impedindo que o Brasil vendesse, que o Brasil desenvolvesse a sua economia, etc. e tal. Discurso lindo, muito aplaudido, né? Pelos países que estavam sofrendo sanções. Quando ele terminou de falar, o Bill Clinton pegou o microfone e falou o seguinte para o Fernando Henrique: Fernando, eu abro todo o meu comércio para vocês, derrubo todas as barreiras alfandegárias e fitossanitárias, desde que, não tenha mais criança trabalhando na sua lavoura. 2, o seu trabalhador rural receba o que recebe o meu. Enquanto você tiver criança trabalhando na sua lavoura, que a gente sabe, enquanto tiver escravidão rural, certo? Enquanto seu trabalhador for pago por uma ninharia, eu não vou derrubar essas barreiras. Sabe por quê? A sua concorrência é desleal. Fernando Henrique ficou com uma cara desse tamanho, veio para o Brasil e, para tirar as crianças do trabalho rural e da lavoura, é que ele instituiu o Bolsa Escola. Que aí os pais receberiam dinheiro para poder colocar o seu filho o quê? Na escola. Porque a renda daquela criança fazia falta no sustento da família. Então ele instituiu o Bolsa Escola. Depois ele vai instituir o Bolsa... Não era Bolsa Família. Eram vários programas, teve o Bolsa Gás. Você falou Bolsa Gás, Bolsa Luz, né? Bolsa Luz, Bolsa Gás. Que a cesta básica, que aí até não tinha gás para fazer a comida. Você está falando no outro programa da Fome Mundial, que é interessantíssimo as pessoas assistirem sobre isso também. Né? Então, o resultado, a partir daí, o governo brasileiro passa a prestar mais atenção. Ele passa a prestar mais atenção no trabalho infantil, entendeu? E é nessa hora que o governo Fernando Henrique vai tomar, assim, medidas, não só para tirar as crianças da labuta no campo, entendeu? Como ele vai tomar medidas também para quê? Para que na área urbana também não haja exploração da mão de obra infantil. E é a partir daí que no campo é o Bolsa Escola. Na cidade vai ser o tempo, vai mudar a idade de ingresso no mercado de trabalho, tá certo? Então, essas são mudanças muito importantes, né, que vão repercutir na aposentadoria até hoje. Então, a aposentadoria, ela começa a reduzir para o trabalhador a partir de uma coisa chamada fator, o quê? Previdenciário.
Tá certo? Pronto. Eu vou voltar finalizando, né? Você já deve estar atordoado com toda essa história da Previdência Social, mas agora eu vou finalizar para você. Bom, gente, desde 1888 você está percebendo uma coisa: a Previdência muda para o trabalhador urbano, ele vai ter fator previdenciário a partir do governo Fernando Henrique, mas anteriormente ele galgou uma série de benefícios, tá tudo lindo, divino, maravilhoso, mas e aquele funcionário público lá de 1888, hein? Aquele pessoal ferroviário, pessoal que trabalhava no correio, enfim, todo mundo que atendia aos interesses o quê? Do Império, né? Que foram os primeiros beneficiados. Como que está a situação deles agora? A mesma. Ou seja, enquanto uma série de alterações na Previdência Social atingiram o empregado do setor privado, o setor público, todo mundo deu uma do quê? De João sem braço. Ninguém sabe, ninguém viu. Chegamos então ao governo Lula, gente, com o funcionalismo público galgando uma série de benefícios. Entre eles o quê? Para eles nunca existiu fator previdenciário. Para eles, a aposentadoria nunca foi proporcional, nunca. Sempre foi integral. Portanto, se eu me aposentei no funcionalismo público ganhando R$5.000, é essa aposentadoria que eu vou levar o resto da vida. E vou dizer mais, gente. O trabalhador do setor privado, mesmo depois de aposentado, especialmente se ele voltar para o mercado de trabalho, ele vai continuar contribuindo com a Previdência Social, tá? Só que o trabalhador privado, ele já aposentou, ele está recebendo aposentadoria, ele volta para o setor privado porque a proporcionalidade entre a contribuição dele e o que ele recebe lá na ponta agora vai ser totalmente diferente, principalmente com o fator previdenciário do governo Fernando Henrique, vai reduzir muito aquilo que ele tem para receber. Ele vai voltar para o mercado de trabalho, ele vai continuar pagando INSS, ele vai continuar pagando o FGTS, ele vai continuar pagando tudo normalmente. Ah, legal! Ele aposentou uma vez, continua pagando, aposenta pela segunda vez? Não! Depois que você aposentar, mas tudo bem, se ele ficar desempregado, então ele vai pegar ele vai ter direito ao salário-desemprego? Não! Se ele ficar doente, ele fica doente, ele trabalha no setor privado, ele recebe aposentadoria, ele ficou doente, ele vai ficar uns 2 meses sem trabalhar. Acabou. Por quê? Porque até então, lembra daquela questão da saúde? Selma, mas ele continua pagando, mas não recebe nada, nem os benefícios? Nenhum benefício. Nossa, que incrível. Tem muita gente que não sabe disso. A pessoa volta para o mercado de trabalho e está achando que, por exemplo, se ele ficar desempregado, ele vai receber salário-desemprego. Não vai receber. Então vamos trabalhar informal depois que aposenta, né? Ele não vai receber o salário-desemprego. Outra coisa, enquanto você ainda não aposentou, se você ficar doente, durante mais ou menos, acho que é 1 mês, metade do seu salário é pago pela empresa, e a outra metade do seu salário, você trabalhou com a 15 RH? dias. 15 dias. 15 dias a empresa paga, depois ele entra para o INSS. Depois ele entra para o INSS e o INSS paga o salário dele integral. Isso, até que ele volte. Até que ele volte a trabalhar. Se ele for aposentado e estiver no mercado de trabalho, depois dos 15 dias, ele não tem direito ao pagamento do INSS. Não, ele só vai ter direito à aposentadoria dele, porque ele não pode receber 2 benefícios. Ah, sim, os porque do governo pagamento, podem, né? O governo pode arrecadar 2 vezes, mas o trabalhador
Não pode Não, receber mas eles duas podem vezes. ganhar 2 vezes, né? Porque nos nossos governantes, eles têm várias aposentadorias, né? Exatamente, mas o trabalhador do setor privado não tem. Tá. Quer ver outra coisa que é muito interessante também a gente perceber nessa situação? Então, o resultado, aposentou com 50, ficou trabalhando mais 20, legalmente. Já entraram com vários recursos no Supremo para resolver isso e o Supremo derrubou. É a coisa mais bizarra que existe, porque ele ficou pagando mais 20 anos e não vai receber esse dinheiro de volta. Não vai receber nada. Entendeu? Em tese, o governo deveria o quê? Ressarcir. Se não fosse tudo, pelo menos 50%. Mas não, é dinheiro a fundo perdido. É um momento que você vai trabalhar e vai jogar dinheiro fora. Tá? Outra coisa que é muito interessante. Você trabalha, a sua mulher trabalha, tá? Os dois têm direito à aposentadoria. Ela pega a aposentadoria dela, ele pega a aposentadoria dele. Na hora que ele morrer, ela não terá direito à pensão. Ela vai escolher, ou ela vai ficar com a aposentadoria dela, ou ela vai ficar com a aposentadoria dele. Mas isso é novo, né? Né? Porque tinha gente que recebia aposentadoria mais a pensão do marido antigamente. Não, agora você não recebe mais. Você tem que fazer opção. Nossa, que sacanagem. Você tem que fazer opção. Tá. Entendeu? Então, normalmente, porque o INSS não paga 2 benefícios para uma pessoa só. Entendeu? Então, agora, o que vai acontecer? Só para eles, né, Selma? É mais dinheiro que vai ficar em caixa. Isso ninguém fala, né? Mas é mais dinheiro que vai ficar em caixa. Então, o resultado, você vai fazer opção. Ou você pega a sua aposentadoria, ou pega a aposentadoria do seu marido. Normalmente, você vai escolher o quê? A maior. No caso de filho, a mesma coisa. Então, eu não sou casada, minha mãe tem aposentadoria pelo INSS, eu teria direito, como filha, a uma pensão. Tá? Mas como eu tenho a minha, a única coisa que eu vou fazer é comunicar o INSS que ela faleceu e não vai sobrar absolutamente nada. Então, e tudo isso para privado. Para o governo, isto não vale. Isso não vale. É outra, é para privado. Para privado. Então, o resultado, para o governo, o que vai acontecer? Hoje, no governo, não tem mais o Fernando Henrique, ele acabou. Ele acabou com as solteiras de luxo dos militares, por exemplo. Que lembra? Você era filha de militar, seu pai aposentava, depois ele morria e você ficava com a aposentadoria do seu pai, ficava com a pensão do seu pai. Aí o que acontecia nessa situação? Muitas mulheres casavam só na igreja. Elas casavam no religioso, fazia aquele festão, etc. e tal, porque a igreja, desde o período Getúlio, ela não cruza com o Estado, tá? Então, o que essas mulheres faziam? Elas casavam na igreja, faziam aquele festão, mas para o governo, elas eram solteiras, porque elas não casavam no civil. Então, o que acontecia? Ela estava casada, tinha marido, estava trabalhando, estava fazendo tudo da vida dela normalmente, só que o pai militar morria e ela recebia a pensão integral. Se ela não tivesse uma irmã para dividir, uma mãe, ela recebia a pensão integral. Fernando Henrique também acabou, ele faz essa limpeza aí. Ele acaba com esse tipo de Mas pensão. ainda tem muitas, viu? Tem muitas mulheres solteiras que recebem. Sim, sabe por quê? É o famoso direito adquirido. Sim. Como ela já tinha o direito adquirido antes da lei ser promulgada, ela vai continuar recebendo. Talvez esse fosse um bom caminho para começar a mexer aí, para resolver as questões da Previdência. Quem mexeu? O Lula. O Lula foi o primeiro a mexer com o quê? Ele foi o primeiro a mexer com a aposentadoria do funcionalismo público. Como ele mexeu em 2003, ele faz uma reforma. Que reforma que ele faz? Ele institui a cobrança de contribuição para pensionista e para os inativos, da mesma maneira que acontece no setor privado, tá legal? E ele cria um teto.
um teto máximo no funcionalismo para o sujeito receber a aposentadoria dele, tá? Ele está tentando deixar a coisa um pouquinho mais próxima do setor, o quê? Do setor privado. Mesmo assim, hoje, nós temos uma indústria que é a indústria do concurso público. É o cara que faz a faculdade não porque ele quer ser um profissional qualificado, mas para prestar concurso. E por que ele quer prestar concurso? Para ter esse tipo de benefício lá na ponta. Porque ele sabe que ele entra no funcionalismo público, ele vai ter duas coisas: estabilidade, ele nunca mais vai perder emprego, e segundo, lá na ponta, na hora que ele tiver que se aposentar, ele vai se aposentar melhor do que todo mundo. Então, cria-se uma verdadeira indústria. Hoje você tem jornal de concurso, você tem escolas de concurso, você tem inclusive uma coisa que eu achei bizarra: agências de turismo especializadas em levar pessoas para outros estados para fazer concurso. Então, eles fazem os dois, eles acomodam. Então, o cara vai ter um concurso lá em Londrina, ele sai daqui e vai para Londrina, tá? Só terminando, depois quem vai mexer de novo com a Previdência vai ser a Dilma Rousseff. O que ela vai colocar? Ela vai acabar com o fator previdenciário, mas vai entrar 85-95, que está figurando até agora. Você tem que somar a sua idade mais seu tempo de contribuição. Se der 85 para a mulher, você vai receber a sua aposentadoria o quê? Integral. Se der menos, não. E para os homens, essa soma tem que dar o tempo de contribuição mais a idade, tá? E aí vai dar 95. Se você fizer as contas, você vai descobrir que as mulheres vão ter que aposentar aos 65, né? Aos 60, e os homens vão ter que aposentar por volta dos 65, tá? Que é o que tá... 60 e homem 65, que é o que tá mais ou menos, porque você tem que colocar. Você vai trabalhar, mulher, 30 anos, 60 mais 30 vai dar o quê? 90. Ela tem que dar 85 no mínimo, tá? O homem, 65 mais 35 vai dar 100. Mas ele tem que dar 90 o quê? 95. Ele vai estar mexendo aí um pouco com o fator previdenciário. Eu só gostaria de encerrar, né, dizendo para vocês que está passando por mudança. Agora vem o Paulo Guedes aí, Jair Bolsonaro. Temos aí uma mudança na Previdência que está sendo muito discutida e que agora vai para o Congresso, e o governo está tentando aprovar de tudo quanto é maneira. Não é só um saco de maldade, mas existe uma realidade que é uma realidade nacional, que é a elevação da expectativa de vida da população. A pirâmide populacional, ela está afinando, portanto o número de crianças que estão nascendo também é muito menor do que era no passado. Nosso exército de reserva de mão de obra está diminuindo, e quem paga a previdência lá na ponta é quem está trabalhando hoje, paga para quem parou de trabalhar, e essa conta vai começar a não fechar. Agora, de tudo que eu falei, eu acho que a coisa que o governo ainda precisa colocar nessas reformas é valorizar a educação, tá? É fundamental. Vamos ser justos. Um médico que estudou 6 anos, fez pós-graduação, etc. e tal, pagou pelo teto a vida inteira. Eu não sei, eu não consigo enxergar como justo que esse médico vá ter a mesma aposentadoria de um trabalhador menos qualificado, tá bom? Mas que trabalhou também 35 anos, contribuiu pelo teto, e lá na ponta fique todo mundo com a mesma o quê? Ela não está querendo discriminar Não as é pessoas. discriminar. A questão é de que realmente tem que ser justo. Se ele paga mais, ele recebe mais, né? Se ele paga menos, ele recebe menos. Não só isso, eu acho que, por exemplo, a valorização da educação, ela tem que ser total, do começo até o fim da vida de um cidadão, entendeu? E a valorização da educação, ela tem que ter um efeito positivo no final da vida da pessoa. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se existe um setor que tem que valorizar a educação,
é o Estado. E uma das maneiras do Estado valorizar a educação seria valorizando pelo trabalho exercido, pela formação do cidadão. Talvez isso fosse alguma coisa para pensar. Entrou mais velho, paga mais, entrou no mercado de trabalho mais velho, vai pagar mais, entrou com 25 anos, vai pagar mais, entrou com 30, vai pagar mais ainda. No mercado de trabalho, tem graduação, pós-graduação, vai contribuir com mais, mas lá na ponta também vai receber um pouquinho a mais. Tá legal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado por terem me assistido. Muito obrigado, Débora, por ter me recebido. Obrigada você por ter feito esse trabalho, que é um trabalho de pesquisa, apesar que a Selma já tem experiência nisso. E, Selma, nós esperamos você para um próximo assunto que você escolhe e depois me fala, né? Tá bom? Tá bom. Ou eu quero... falo, ó, sim, eu quero isso, aquilo, aquele outro. Eu também tá bom? quero Muito agradecer obrigada. aqui o estúdio, Casa da Sogra, que está me recebendo. Tá legal? E tá fazendo todo esse trabalho aí para que o meu programa, né, as pessoas consigam ouvir, né, Débora? Já me perguntaram, né? Cadê a professora Selma, né? Tô sentindo falta dela quando nós deixamos de fazer o... voltou e volta de novo, né, Selma? Tá bom. Então tá Tchau, bom. Mais gente. uma Muito vez, obrigado. muito Até obrigada. a próxima. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail, entrar em contato com a Débora e depois eu esclareço. Eu quero deixar bem claro que eu não sou técnica em previdência social. Eu fiz só um aspecto o quê? Histórico, porque o programa chama-se Débora Histórica. Qualquer coisa mandem, falem no Face ou no YouTube ou déborahistórica@gmail.com, tá bom? Então, Obrigado. muito obrigada. Tchau.